E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Paulo Vitor. Eu estou apresentando mais um vídeo do nosso CA da Ciência da Religião. Esses vídeos que a gente está fazendo agora estão intermediando o bloco 1 e 2 do CR Responde. E hoje a gente conta com a participação do professor Emílio Horácio, do Departamento de Filosofia da Unimontes. Ele vai comentar um pouco os conceitos de religião pública, civil e política. Não deixem de acompanhar a série do CR Responde, que conta com várias temáticas relacionadas com a religião. Um abraço. Olá, eu sou o professor Emílio Horácio, do Departamento de Filosofia e do curso de Ciências da Religião aqui da Universidade Estadual de Montes Claros. Mas eu fiz do mestrado ao pós-doutorado na UFJF e recebi com muita alegria o convite feito pelo CA de Ciência da Religião. Eu vou apresentar aqui 3 conceitos: o conceito de religião política, o conceito de religião civil e o conceito de religião pública, porque eu considero que esses conceitos tenham bons rendimentos para reflexões sobre o nosso processo político atual. O conceito de religião civil, ele vai ser mencionado pela primeira vez pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau numa carta que ele escreve ao filósofo Voltaire. Mas, como obra, ele vai aparecer pela primeira vez na obra O Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau, no último capítulo. Contemporaneamente, entre outros autores, o pensador estadunidense Robert Bellah recupera esse conceito para pensar a experiência política estadunidense. Robert Bellah recupera esse conceito de 2 maneiras. De uma maneira analítica, mas também como uma proposta, um projeto moral. O Robert Bellah, que é leitor de Durkheim e de Tocqueville, ele vai observar na experiência política estadunidense narrativas sobre o destino manifesto, sobre povo eleito, sobre a ida à terra de Canaã, sobre pais fundadores, e vai observar nos rituais políticos dos Estados Unidos, por exemplo, o ritual de posse do presidente, sempre a menção de Deus. De modo que essa religião civil seria uma dimensão religiosa pública que seria capaz de abarcar no seu interior diferentes religiões, diferentes denominações. Porque essa dimensão religiosa pública estadunidense, ela não é anticlerical. Com relação à religião civil no Bellah ser uma proposta, o Bellah observa que a religião civil talvez seja capaz de criar uma construção ética do bem comum capaz de solucionar determinados conflitos oriundos de um certo individualismo exacerbado existente na sociedade dos Estados Unidos. Já o conceito de religião política, ele é necessariamente relacionado aos regimes autoritários do século XX, como o nazismo, o fascismo italiano, o stalinismo, entre outros. Vários são os autores que escrevem sobre religião política. Alguns deles, por exemplo, Eric Voegelin, Jean-Pierre Sionneau, Raimundo Aron. Embora o Aron escreva religião secular, ele está fazendo referência à religião política. E todos eles que escrevem sobre religião política pensam para escrever sobre esse conceito no processo de secularização. O Eric Voegelin, por exemplo, ele vai mencionar que uma religião política ela chega para suprir uma dívida de sentido aberta na modernidade, aberta com a secularização. Então, essa dívida de sentido aberta vai ser suprida pela sacralização da política, pela transfiguração do sagrado. Já ele vai mencionar também a experiência política nazista e toda a sua estrutura rito-simbólica mitológica. Então, ele vai pensar os rituais políticos nazistas e vai mencionar a simbologia que operava nesses rituais, os cânticos, os fogos de artifício, a posição do Führer nesses rituais. Ele vai mencionar uma narrativa milenarista, ele vai mencionar isso para falar dessa religião política.
Já a religião pública, entre outros autores, tem no José Casanova, né, um dos principais. O Casanova, ele também vai pensar a religião pública a partir da secularização, mas para o Casanova, secularização não necessariamente está relacionado a menos religião. O Casanova vai mencionar que a religião pública, na verdade, é uma desprivatização da religião, uma saída da religião da esfera privada para a esfera pública. E essa religião pública se daria em 3 dimensões. A inserção da religião nas mecânicas do Estado, né? A entrada da religião nas estruturas políticas formais e informais, e a força que a religião, né, que as religiões são capazes de exercer na sociedade civil. Então, esses elementos constituiriam uma religião pública. Autores como Fernando Catroga e Emílio Gentili vão mencionar que as religiões civis elas estão sempre associadas aos regimes democráticos, como a experiência estadunidense, a experiência francesa. Democrático, pelo menos no sentido de uma democracia formal procedimentalista. Isso porque essas religiões civis seriam capazes de abarcar no interior delas, sem conflito, diferentes denominações, diferentes religiões, diferentes ideologias. Diferente das religiões políticas, que seriam exclusivistas. Isso significa que as religiões políticas teriam enorme dificuldade ou não admitiriam que no seio delas existissem outras religiões ou outras ideologias. A religião política é necessariamente conflituosa com essas diferentes religiões. O conceito de religião civil sofre severas críticas. Uma delas é feita pelo pensador Robert Fenn. O Robert Fenn vai mencionar, na verdade, que não é necessário um consenso, né, para criar uma coesão social. Robert Fenn, que tem uma leitura weberiana, ele vai dizer que, na verdade, a religião civil é muito mais uma ficção, uma projeção ficcional de determinada classe de política estadunidense, determinada elite estadunidense, que cria essa projeção ficcional muito mais, né, querendo estabelecer um projeto particular. Então ela simula, por essa ficção, um certo consenso, né, uma certa ideia de que a sociedade estadunidense viveria em torno de determinados valores, mas os valores são sempre estabelecidos por ela, e ela, desse modo, cria, na verdade, uma pauta a partir das suas demandas particulares. Essa é a crítica que o Robert Fenn vai fazer. Com relação à religião política, há alguns questionamentos de determinados autores e também determinadas pessoas que vão dizer, não é uma religião política porque não tem Deus, não supre o pós-morte, não é transcendente. Vale abrir um parênteses aqui para mencionar o Durkheim, que já naquela época dizia que não era necessário, né, o elemento Deus em todas as religiões, ou que nem todas as religiões têm Deus. A despeito da importância desse debate, o que vale mencionar aqui é que o conceito de religião política sofre críticas como que ele é apenas uma analogia nunca testada empiricamente. Essa é uma das críticas que o conceito de religião política sofre, de ser uma analogia não testada empiricamente. Com relação ao conceito de religião pública, eu particularmente considero, assim como importantes autoras, né, que pensam a religião no Brasil, uma delas a Paula Montero, que esse conceito de religião pública ele ainda tem muitos bons rendimentos para pensar, por exemplo, no Brasil, a atuação da Frente Parlamentar Evangélica, ou um executivo que tem como slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então essa dinâmica brasileira ainda poderia ser pensada com os bons rendimentos críticos, né, do conceito de religião pública. Com relação à experiência das religiões civis, vale, eu acho, que mobilizar esse debate virtual entre o Bella e o Fenn
Se quisermos pensar os importantes protestos antirracismo que ocorreram nos Estados Unidos, inclusive as derrubadas das estátuas por alguns manifestantes. Talvez esse debate virtual desses dois autores possam servir para reflexões sobre esses importantes protestos e sobre o desenrolar deles. Eu trouxe aqui então esses três conceitos, trouxe aqui algumas críticas sobre eles. Espero que eles possibilitem reflexões sobre o nosso processo político atual. Agradeço a todos e um forte abraço a todos.